Olá, meu povo lindo, boa noite a todos, boa noite, seres de luz, boa noite, Cris, boa noite, Sabine, que delícia ter vocês aqui. Boa noite, amiga, tão gostoso estar com você sempre, em todas as dimensões, e aqui, gratidão pelo convite. Boa noite, Beth, boa noite a todos que estão aí conosco. Para nós é sempre uma honra e uma alegria poder participar de momentos tão especiais e com amigos e irmãos tão próximos e especiais como a Beth. Beth, gratidão mais uma vez pelo convite e estamos aqui contigo e com todos. Você sabe que a gratidão é recíproca, né? Que nossa história vai lá desde antes da gente começar essa nossa trajetória. Verdade, Beth. A gente já tinha essa ligação energética lá atrás e isso tudo só foi se aprofundando, né? E se intensificando. E eu sou muito grata a todas essas energias que vocês captam, que vocês trazem, as canalizações, os trabalhos energéticos, né? Eu participo de quase todos. Acho que eu só não fui no Retiro das Estrelas, mas nos outros trabalhos de vocês eu estive presente, né? Não em todas as turmas, claro, mas já participei de todos. É de muita contribuição, não só para mim, mas para todos que participam. Então, é um trabalho que eu posso indicar de olhos fechados e dizer assim, ó, gente, ali é filé, vai lá que a gente recebe. Você é uma querida, fico até sem palavras. Quando a gente estava na Medical, precisando de alguma coisa um pouquinho mais direcionada ao nosso público, eu falei para o Cris assim, Cris, vamos fazer uma mentoria? Ele disse, não, nosso trabalho é mexer com energia. E aí a Beth foi intuída a começar a dar as mentorias, lembra? Foi muito lindo isso, porque a espiritualidade chega e ela complementa o trabalho uns dos outros, né? E a gente é muito grato por isso, Beth. Por você ser esse canal tão incrível que está aí o tempo todo expondo e cuidando das pessoas de certa maneira, né? Facilitando a consciência de tantas pessoas. Então, é lindo ver teu trabalho também, como floresceu e como irá florescer ainda muito mais, com tanta gente linda que está se graduando com você também, com seus ensinamentos. Conosco, né? Isso tudo torna-se tão especial, Beth, que, como você disse, a gente voltando lá atrás, né, e vendo como que isso foi progredindo para todos, hoje a gente pode conceber que todos nós trabalhamos por uma mesma fonte, por uma mesma criação, né? E todos nós estamos, cada um em seu lugar, aí sendo contribuição da maneira que a gente veio para ser. E todas as contribuições são praticamente as mesmas coisas que a gente faz. Então, tanto nós, quanto você, quanto todos os outros nossos amigos aí que estão nesse processo de expansão de consciência, com ferramentas, entregando todo o conteúdo de uma forma tão amorosa, tão assim entregue, que a gente pode hoje trazer para a consciência que nós realmente fomos escolhidos de uma certa forma para fazer esse reencontro com todos. A gente sabe que cada curso, cada movimento, cada live que a gente faz, a gente sente uma proximidade tão grande com aquele ser que está na nossa frente, mesmo que a gente nunca tenhamos nos visto fisicamente, mas a gente sabe que há uma energia de compatibilidade que nos trouxe de volta a esse movimento de entrega do amor, né? E isso se tornou especial para todos e a gente fica lisonjeado com isso tudo, saber que todos estão aí dentro das suas escolhas, dentro das suas permissões e fazendo trabalhos tão intensos e profundos em prol do planeta Terra, em prol da humanidade. E nem sempre é para todos, né? Muitos acham até estranho o que a gente faz, mas a gente tem aquela escolha de não olhar para o externo e saber que o que está dentro da gente vai ressoar com aquilo que está dentro do próximo, que está na mesma frequência e esperando pelo mesmo conteúdo ali. E isso é muito bom. Com certeza, com certeza. Eu trouxe aí 2 pontos muito importantes, né? Primeiro é esse novo espaço que a gente vive de colaboração, onde a gente não está no processo de competição,
onde eu não posso divulgar o trabalho do outro porque está competindo com o meu, né? Ou ninguém pode divulgar o meu porque está competindo com o seu. Então, assim, hoje a gente vive nesse espaço de que todos nós somos essa contribuição, né? E que a gente está trazendo aquilo que cada um pode fazer de melhor, como a Sabine bem disse, né? Vamos fazer mentoria? Não, né? O nosso é outra área. Então, assim, cada um está numa abordagem diferente, trazendo a mesma coisa, que é o amor, né? Que é o esclarecimento, a expansão de consciência, mas cada um com a sua abordagem. E aí as pessoas vão se ligando a partir da energia e podendo receber de todos de abordagens diferentes, o que faz com que isso cresça imensamente, né? E depois o quanto a gente pode se permitir ser essa colaboração no planeta. Não só nós que estamos aqui à frente, né, falando, trazendo mensagens, canalizações, trazendo conteúdos, mas todos nós que mudamos um pouco a nossa frequência, né, nós estamos contribuindo, porque cada passo que a gente dá no planeta, a gente deixa a nossa marca, né? Cada respiração que a gente dá no planeta, a gente está contribuindo para toda essa atmosfera que está aqui. E quanto mais limpo, quanto mais puro, quanto mais alinhado com a nossa própria luz nós estivermos, as nossas pegadas, as nossas respirações, todos os nossos atos, comportamentos, atitudes estarão refletindo isso. E é uma grande contribuição para esse momento que a gente está passando. Isso mesmo. É exatamente isso. E sabe que as fichas vão caindo aos poucos, então no começo a gente ouve falar disso. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar, você só precisa ser e ancorar a sua energia no planeta, trabalhador da luz. O que é esse negócio de ancorar energia, né? E aí hoje eu entendo isso. Nossa, é grandioso você ancorar a sua energia. E vamos além do místico, do que não se vê, mas imaginem se você conseguir ser um canal de amor, né? De forma que as pessoas estão com medo, estão comentando assuntos difíceis, duros do cotidiano, alguma notícia ruim, alguma expectativa ruim em relação a algo que apareceu no noticiário, em relação à parte econômica, à parte política, algumas pessoas que numa dessas comentam algo que pode ter alguma catástrofe, aquelas coisas, e a gente chega ali e fala, cara, tá tudo certo, em qualquer momento nós somos essas centelhas divinas, estamos aqui, estamos em tantos lugares e não precisamos ter medo. Se for o dia da gente sair dessa experiência humana, que legal, vai ser um upgrade para uma próxima experiência. Então, essa certeza, a gente não precisa abrir a boca para falar uma palavra, mas a nossa presença no meio de pessoas, às vezes, com medo, desesperadas, ansiosas pelo futuro, já mostra, já energeticamente já muda tudo à nossa volta. E as pessoas às vezes começam a nos perguntar, cara, que mundo é esse que você vive, que você não tem medo, não se prepara para o futuro. E você fala, tá, se for para acontecer alguma coisa, tá tudo certo, eu vou estar no lugar certo na hora certa. Se for para eu ficar aqui, eu fiquei, então eu vou para um outro lugar, trabalhar num outro lugar. Como a gente sabe que a gente trabalha com a gente, né? Desencarnou e tá aí. Nesse movimento. Vai reencarnar num momento melhor, né? Então, só isso aí. Isso que a gente consegue saber e a experiência que a gente consegue adquirir com todo esse trabalho nosso, que também fala de outras vidas, né? Que também mostra que nós não somos só essa vida de hoje. Então, deixa a gente tão de boa com tudo que pode acontecer, que é lindo isso, é muito gostoso ser esse convite para as pessoas olharem novamente e verem, será que vale a pena ficar preocupado? Ou será que eu posso viver o meu dia, né? Exatamente curtir esse momento sem preocupações, porque eu realmente não tenho controle sobre o meu futuro, ninguém tem. E essa é a parte estranha, eu acho, que todo mundo vê e sente, né? Como que essa galera consegue ficar tão leve com tudo que está acontecendo à nossa volta? Da onde que vem esse povo que parece que não enxerga o que está à nossa volta? Mas o que a Bini falou é de tão importância
que é nessa leveza, nessa frequência que as coisas acontecem para você com facilidade, porque não tem competitividade. E a gente sempre foi assim tendencioso a olhar para algum movimento, para alguma situação, como algo que não está certo de alguma forma, porque a gente sempre foi condicionado a estar dentro do medo, a estar ali sempre com um passo atrás, na resistência para qualquer situação. Então, quando está tudo certo com a gente, quando está tudo leve, independente do que esteja acontecendo no externo, é um movimento estranho para a grande massa planetária. Porque a gente tem essa tendenciosidade para olhar para aquilo que é a inconsciência ainda, que é a parte que a gente denominou como negativa da coisa, né? Poxa, está muito certo ali, tem alguma coisa errada ali. Não é possível que um ser humano desse consiga estar tão pleno, tão certo dessa forma. Mas não é bem por aí, é porque a gente conseguiu sair desse sistema de crença e dissolvendo essas camadas de condicionalidade que a gente foi adquirindo ao longo da nossa existência aí como uma alma sagrada. Não falo nem somente dessa realidade, dessa vida, mas as devidas gerações que a gente foi passando aí, né? E hoje a gente consegue perceber que é realmente assim que as coisas funcionam. E antes da gente começar esse bate-papo, a gente estava conversando com a Beth. Acredito que a maioria das pessoas que esteve nesse processo de expansão sempre teve essas ligações com civilizações antigas, olhando para lugares místicos, olhando para as estrelas, sonhando com alguma coisa. Nossa, eu queria estar nesse lugar, eu queria um dia poder visitar esse outro lugar. E hoje esses lugares parece que vêm de encontro com a gente e leva nós lá atrás, lá na infância, lá naquele momento que a gente sonhava com isso. E hoje a gente se vê nesses lugares cada vez mais próximos da gente, como a gente já conseguiu fazer algumas viagens para esses lugares, como a gente vai estar no Egito agora em novembro, e a gente vai estar com a Beth também na nossa presença ali. E, gente, isso é incrível, porque não houve nenhum movimento de esforço, daquela coisa de planejar a viagem dos sonhos. Não, eu preciso trabalhar tanto para juntar tanto para poder conseguir isso. Não, a coisa aconteceu assim, ó, puf, de uma hora para outra. E hoje a gente está podendo ir como professores desse lugar, para estar ensinando alguma coisa, para estar se colocando de uma forma ali de eterna contribuição para as pessoas. E isso foi tão grandioso, tão bom, gente, que foi muito rápido para fechar essa viagem para o Egito. Hoje a gente sabe que alguns amigos ficaram, de uma certa forma, sem poder estar indo, porque já fechou, né, o nosso grupo. A gente vai com um grupo específico ali de uma certa quantidade de pessoas, e a gente não imaginava que ia ser tão rápido isso aí. E a gente, de antemão, Beth, vou até falar uma coisa aqui, porque já pediram para me falar, né? Mas para aqueles que ficaram, de uma certa forma, aí, querendo estar conosco, em 2026 a gente vai fazer uma outra ida para o Egito. E vai ser o eclipse do século que vai ter. Às vezes você já deve estar até acompanhando algumas coisas aí através de algum noticiário, mas nós estaremos no Egito em 2026 com o Cryon. Então, para quem não estiver indo conosco dessa vez, já se programa, coloca na agenda. Não vou dar data, nem mês, nem nada. Mas 2026, o eclipse do século, a gente vai estar no Egito com o Cryon. E todos estão convidados dentro desse grupo de expansão de consciência, que estão conosco na Medical e que sabe desse seu movimento de interação e de expansão no planeta Terra e com a humanidade. Então é isso, Beth. Verdade. E o que a gente estava conversando aqui antes, que eu estava falando para o Cris e para a Sabine, é que quando eu era criança, adolescente, até jovem, né, eu dizia que eu ia para o Egito. Né? As viagens que eu queria fazer na minha vida era ir para o Egito e para Paris. Eram os 2 lugares que eu queria conhecer. Depois tirei isso de cabeça. E recentemente, né, nesse processo de expansão de consciência, muitos grupos se formam para ir para o Egito. Eu não me senti chamada a ir com nenhum grupo, né? E aí, quando eu estava lá na Kundalini com eles, em Ilhabela, né, nós fizemos integrações de fractais, e foi bem intenso. E naquele momento, eu vi várias cenas, e dessas cenas eles me disseram para ir para o Egito,
com eles. Então, assim, o que eu estava dizendo para eles é assim, como foi fácil, porque eu só precisei tirar foto dos documentos e mandar. E hoje tomei a vacina da febre amarela. Assim, achei o pacote pronto. O que significa, gente, é que a gente não precisa fazer esforço para as coisas que estão no fluxo. A gente só segue o fluxo. E ele é leve. Né? E a expansão da consciência, quando a gente amplia a nossa consciência, as coisas acontecem com fluidez. Se a gente percebe que a gente está num movimento de muito esforço, a gente está contra o fluxo. É como nadar contra a maré. Né? Se você está muito desregrado na sua vida, com muito peso, você está contra o fluxo, porque o fluxo é leve. E quem está expandindo a consciência está nessa nuvem cor-de-rosa que a Sabi me trouxe, onde o mundo acaba e a gente está em paz. E assim, tá, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu sou eterna, eu sou infinita. Eu deixo esse corpo e continuo. Qual o problema? São experiências. A gente está construindo experiências, a gente está visitando lugares, pessoas, fazendo histórias. Mas as histórias não nos definem, porque nós somos seres essenciais, nós somos infinitos. E a vida é uma só. E tudo que acontece nesses fragmentos de tempo que vivemos são apenas contas que fazem parte desta vida. A vida é o cordão que liga todas elas. Mas nós não somos essas contas. Nós somos o cordão. Que não tem princípio, não tem fim. Lindo. E nós... todas essas experiências, né, elas contam e são válidas e são lindas. A gente não deve ter nenhum julgamento pelo que foi, pelo que será, e nenhum apego para o novo que pode vir, né? O grande sofrimento do ser humano é ele não se permitir ir para o próximo ciclo, né? Se nós olhamos a natureza, é tão esclarecedor isso, porque tem as 4 estações. Tem época que a árvore perde as folhas, tem época que as folhas brotam novamente. Então, tudo é cíclico. E nós, seres humanos, às vezes, nós não escolhemos o caminho da leveza e a gente quer ficar numa experiência por muito tempo. E fica ali, fazendo mal a nós mesmos e a todos que estão envolvidos naquela experiência, né? No caso de pessoas que já não ressoam mais nas nossas vidas, relacionamentos, tanto amizades como relacionamentos amorosos, que nós fomos ensinados a que aquilo tinha que ser para sempre. E como seria a gente olhar como simplesmente um ciclo e que se abra mais um ciclo para que a gente possa conhecer outra pessoa? Amizades, quantas amizades que se a gente não deixasse de ter amizade com certa pessoa, assim, pelo menos mais próximo, porque eu amo todos os meus amigos, né? Que participaram da minha vida, mas não tem tempo para estar com todos eles o tempo todo. Então, como seria, então, a gente poder deixar de ver um pouquinho esse amigo para poder criar uma nova amizade e receber de outra pessoa e trocar experiências com outra pessoa? E todas as pessoas da nossa vida também têm uma história em outras vidas. Então, quanto mais movimento a gente faz agora, principalmente agora que a gente se deu conta disso, de conhecer pessoas, de estar com pessoas diferentes, de até trocar energia, que nós fazemos as nossas práticas de troca de energia na Medical. Então, quanto mais pessoas a gente pode trocar energia, mais pessoas a gente pode liberar questões e reencontrar queridas almas de outros momentos. Né? Então, cada turma que se forma nas turmas da Medical, eu tenho certeza que as suas também, Beth, você já deve ter se dado conta, que são turmas que a pessoa tinha que estar naquela turma com aquele facilitador para que possa encontrar a tal pessoa que foi significativa em algum lugar, em alguma vida, em algum momento, ou que pode trazer alguma coisa que tem uma contribuição ali daquela pessoa, nem que seja ser um espelho para que ela veja coisas que ela não consegue ver nela, né? Então, tudo é muito bem orquestrado por esse lindo universo. E a gente só sofre quando não se permite dar o próximo passo, por medo, muitas vezes, né? Bem legal você trazer isso, que eu disse que eu participei de todos os cursos de vocês, né?
Mas, assim, eu não participei exatamente da primeira turma, né? Eu participei daquela turma na qual a minha energia me levou, né? Então, eu estava na egrégora que era para eu estar. Eu estava na egrégora da qual eu ia receber maior contribuição e que seria a maior contribuição para aquela egrégora. Então, assim, o quanto a gente precisa sair desse espaço de querer controlar tudo, né? E não seguir o fluxo, né? E às vezes a gente vai para um espaço grande de culpa, porque eu não fiz isso ou aquilo naquele momento, porque a gente vai para um espaço de ego, onde a gente acredita que tinha que ser de determinada forma, quando na verdade nunca tem que ser de determinada forma, né? É da forma que a energia se mostra a partir de todas as escolhas que nós fizemos, de todas essas conexões e interconexão que nós temos com todas as pessoas, com esses seres que estão aqui. E a gente vai se encontrando, né? E é um bailado lindo quando a gente vê e reconhece, a gente chega nos lugares e as pessoas dizem assim, a gente se conhece pelos grupos, né? E aí diz assim, eu sou fulana, eu sou fulana, eu sou ciclana, tá? Ai, que legal! E a gente conhece, a gente abraça aquelas pessoas que a gente conhece no virtual, né? É muito legal, muito legal. Beth, isso é uma irmandade tão profunda, né? Que a hora que acontece esses momentos, não tem explicação, gente. É uma sensação assim que a gente abraça, a gente se beija no rosto, como que se a gente estivesse realmente fazendo um reencontro ali. E é muito perceptível a energia. O corpo da gente vibra no momento de uma forma assim, tipo, poxa, que legal de eu ver você de novo, né? Que legal de eu estar podendo aqui estar presente com você de novo. E eu comento sempre com a Bini que a gente já teve em alguns lugares com a Beth, sem estar fazendo, dando curso de uma certa forma, e sim recebendo cursos de amigos, e a gente percebe essa entrega, tanto nossa quanto da Beth, para esses momentos que a gente não está ali sendo professores de uma certa forma. E isso nos traz para um espaço de não ego, a gente traz para um espaço de receber ali de tudo e de todos. E é muito lindo isso, porque a gente recebe com uma intensidade quando a gente está nesse lugar, que é muito perceptível. Eu lembro olhando para a Beth, um curso que a gente estava um tempo atrás, aí a Beth lá tremendo o tempo todo, eu do outro lado tremendo o tempo todo, pulando no chão, a Bini lá também batendo assim. E a gente fala, cara, que coisa maluca é essa, né? Como que pode explicar isso para as pessoas, né? E é o mesmo que a gente passou em Ilhabela, Beth, né? Aquela integração de fractais ali, foi uma sensação tão intensa aquilo que aconteceu de a gente trazer felinos e dragões ali para se cumprimentarem, que é um tipo de situação que se a gente fala abertamente, vai falar, cara, que é isso, né? O que é fractais? O que são essas integrações com dragões, com felinos? Então, somente para quem está nesse processo de abertura de consciência, que consegue ver a proporção que tem isso tudo. Que a gente Ainda bem que a Bini filmou, viu? Ela filmou. A gente tem prova, documental. Olha, foi longo, viu? Eu estava só observando. Eu falei, bom, ou tem alguma resistência aí na Beth, ou esse pessoal se entrosou aí, porque o Cris estava com um tal familiar, né, multidimensional, e a Beth também, né, recebeu um familiar, 2, né, naquele momento. Falei, gente, o que está rolando nessa interação entre os dois? Porque o Cris estava fazendo uma energia para a Beth, para ela receber um processo energético, e na verdade ela também recebeu o fractal, e eles ficaram ali um tempão, acho que deu uma meia hora, eu acho, porque eu gravei 2 vídeos. Foi uma dança, uns 20 minutos, foi uma dança entre os dois ali, muito linda, assim, de integração mesmo, entre os corpos, reconhecimento, um cumprimentando o outro, foi uma coisa incrível. Beth, a gente achou a segunda parte do vídeo, eu postei uma parte, né? E aí, conforme a Bini estava filmando, o celular dela acabou a bateria na hora. E aí ela pegou uma parte, nisso, na segunda parte, ela ligou ali no carregador e conseguiu pegar a parte final desse processo. Mas foi lindo, cara. Foi lindo assim. Passa para mim, quero ver.
Então é isso, é essa entrega que a gente se coloca nos processos que a gente recebe, e isso leva nós a essa entrega quando a gente está passando um processo para frente também. E o que acontece com essa entrega? Você se abre para receber mais conteúdos de expansão de consciência para que você possa ter novidades nesse seu processo de professor, vamos dizer assim, de um amigo que está recebendo conteúdos de outros lugares para passar para frente, para ser contribuição para outras pessoas também. E assim as pessoas vão criando os seus movimentos, vão recebendo suas ferramentas, vão recebendo as suas energias e vão se autodescobrindo, porque isso tudo está dentro da gente. Né? Esses processos estão tudo dentro da gente. E a gente se abre para receber do universo, porque o universo sabe que aquilo está dentro de nós. Então, é um soltar ali que vem. Né? Será que o pessoal de casa está entendendo alguma coisa? Eu acredito que sim. Esse povo que está aqui comigo e o povo que está com vocês, né? Eles já entendem mais do nosso processo. Está aqui é porque tem alguma faísquinha ali de compreensão, com certeza tem. Mas não é uma linguagem difícil, gente. É uma coisa assim super, super simples, mas profunda, de certa forma. Né? Intensa, né? E que requer da gente a entrega. Né? A entrega mesmo. Né? Então, assim, a gente vê as pessoas que participam desses trabalhos, o quão lindamente elas se entregam. Né? E por isso podem receber muito. Quando a gente entra num trabalho desse, experimental, experiencial mesmo, né? Uma vivência, né? Que a gente vai para expandir a nossa consciência, a gente sai completamente modificado. A vida da gente não é mais a mesma, porque a gente não olha mais para ela da mesma forma. As transformações são em níveis quânticos. A gente não tem como explicar em palavras o que acontece, porque o nível ele é tão mais profundo que os seres das estrelas nos explicam utilizando as nossas palavras, né? Mas que não chega perto da intensidade do que aquilo é verdadeiramente, porque nós não temos palavras para descrever. Eu falo quântico porque é o mais assim, sutilizado que a gente conhece, que a nossa ciência explica, né? Mas é muito mais do que isso. Imagina que nós, humanos, né, nessa condição que temos da mente linear na tridimensionalidade, chegamos a experimentar o quântico, né? A gente está indo para um espaço de descobrir todo esse universo maravilhoso que está aí. Os outros seres que estão em outras dimensões, eles já descobriram tudo isso e já estão muito mais além. É sempre que eu digo assim, gente, a gente está na terceira dimensão. Quantas tem mais para frente? Imagina quanta coisa tem para a gente acessar. Então, assim, baixa a bola achando que vai ascender para a quinta dimensão e que descobriu o mundo inteiro, o cosmos. Não, tem muita coisa. A gente está só na pontinha da pirâmide. Amor incondicional é muito mais do que o que a gente imagina. Por mais que a gente imagine o que é, a gente ainda não chegou perto, a gente está aprendendo a amar a nós mesmos. E estender um pouquinho desse amor para o outro. Estamos numa escola. Os que temos desse amor, nesses encontros que a gente faz, já deixa a gente querer mais, né? Aí você imagina, né? O tanto que ainda tem. Né? O tanto que a gente vai adentrar nesse mundo mágico, né? Maravilhoso. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com a Sabine, ela estava em São Paulo, eu estava em Salvador, e ela disse assim, sinta-se abraçada, eu estou indo aí lhe dar um abraço. Você lembra disso? E você foi me dar um abraço, e eu senti o abraço que você me deu, energeticamente. Então, assim, a gente está começando a viver isso, né? A gente está começando a trabalhar através da telepatia, né? A um perceber, né, o que o outro está falando. É claro que quanto mais convivência a gente tem, mais fácil fica da gente captar, porque as energias vão se afinando, né? Então a gente começa a ler a vibração do outro.
Mas nada impede que a gente também se comunique com pessoas com quem a gente não tem tanta proximidade, né? Mas se a gente está começando a entender e a perceber, a gente está começando a ler energia, e no dia que a gente lê energia, a gente não precisa mais falar. E não precisa mais explicar. Isso tudo é tão especial porque a gente se coloca num posicionamento de estar todo mundo igual no mesmo barco e na mesma situação de aprendizado, né? A gente não se coloca numa posição de soberania, porque o que a Beth falou tem tanta importância, gente, de que o amor incondicional, a iluminação que a gente vê em muitos aí que passaram pelo planeta Terra, como os avatares que aqui estiveram, está muito longe do que a gente apresenta hoje em dia. A gente está apenas começando a brincar disso tudo. E já é muito bom, já é muito gostoso você sentir essa irmandade, você sentir essas pessoas, esses irmãos se comunicando com você de uma forma que o físico não precisa estar presente. Isso é uma redescoberta. A gente coloca e fala, cara, que legal, né? Olha, eu senti o abraço da Sabine aqui em Salvador. Como que isso foi possível, né? E aí a gente dá aquele boom a nível celular de satisfação interna daquilo ter conseguido ser percebido pelo meu corpo. É igual a gente fala, não, somos seres quânticos e estamos divididos em diversas realidades. Ah, o que é isso? É isso que acontece. A gente percebe que não é só a matéria que está inserida no nosso ser, né? A gente tem outras localidades do nosso ser que não está no nível físico, que consegue fazer essa ponte para outros lugares e ir lá na Beth dar um abraço, estando a quilômetros de distância aí, e a Beth receber aquilo como se tivesse acontecido no físico. Isso é muito bom, gente. Isso é uma percepção de experiência que vai além do normal que a gente está acostumado. E isso vai se agregando cada vez mais, vai vindo cada vez mais situações inusitadas desse jeito, que deixa a gente assim extasiado com tanta coisa legal e linda que tem para essas camadas sucessivas acima, assim, que a gente não dá nem números, né? A gente está na terceira ou quarta dimensão, mas para cima tem centenas, né? A gente nem tem ideia de como é isso, não tem nem número para isso. A gente coloca numerado porque a gente está na experiência da separação, da separatividade, então a gente acha que são degrauzinhos que vão indo. Mas, na verdade, dá para a gente sair daqui e tanto para cima quanto para baixo, gente. Então, vai de acordo com a frequência que você escolhe receber e escolhe transitar por aí também. Né? É verdade, é verdade. E a gente precisa se abrir para tudo isso. Outro dia a gente estava falando sobre a questão dos corpos, né? E aí disseram assim, mas a gente vai deixar de ter corpo em tal dimensão. Eu disse, quem garante? Quem garante? A gente não sabe de nada daqui para frente, gente. A gente supõe um monte de coisa. Né? A gente supõe um monte de coisa. A gente sabe, sim, que a gente está se utilizando e que a gente vai chegar a um momento que a gente vai ser não forma. Né? A gente vai ser pura luz. Isso é o que a gente também supõe. Né? O que a gente tem informações, né, que chegam na medida em que a gente tem condição de compreender aquela informação. Né? À medida em que a gente vai expandindo, a gente vai compreendendo informações mais relevantes e mais expansivas. Mas enquanto a gente não tiver, a gente vai receber na medida em que a gente dá conta de entender. Né? Assim, por que a gente se prende tanto a querer colocar as coisas todas dentro de uma caixa de que tem que ser dessa forma? Vamos abrir, permitir, apenas ser, né? Viver o momento sendo quem a gente é. A gente já sabe que a gente vai precisar soltar as nossas personalidades, né? A gente já sabe que a gente vai ter que deixar nome, endereço, né? Gênero, tudo. Desapegar de tudo, né, gente? É isso. Para a gente simplesmente ser. Verdade. E, Beth, isso é tão claro para a gente de que está havendo processo com todos aí que estão
adentrando nesse caminho de autoconhecimento, porque a gente sabe que estamos se sutilizando de alguma forma. Sim. Dessas bagagens, dessas malas de crença e de condicionamentos que estão ficando para trás aos poucos. Por que a gente sabe? Alguém vem e fala para a gente isso aí? Não, gente. A gente percebe no nosso dia a dia, nas próprias integrações e liberações que a gente faz no corpo físico também, emocional, espiritual. A gente sabe que todos os amigos nossos, gente, canalizadores ou não, mas que estão integrados a esse movimento que passa por situações de integrações bem profundas mesmo. Muitos de nós não falamos abertamente ao vivo, a público, talvez para não dar uma impressão assim, nossa, o que é isso, né, gente? Mas são situações bem legais de estar vivenciando, porque você percebe o quanto você está desapegando de certas situações, de certas coisas, né? E muitas delas são desafiadoras porque dói, machuca? Não. Porque há uma resistência sua ali de condicionamento, de hábitos, de certas formas de ser, que está ali dentro daquela caixinha dentro de você, naquela zona de conforto, que não está aceitando essa mudança para aquilo que é mais grandioso e mais expansivo para você. Isso não é mental, isso não é uma coisa ali que você traz para o racional. Isso são formas que está a nível celular em nós, em relação a esses condicionamentos que há milênios a gente passou. E aí vem uma mudança de energia, vem uma expansão de consciência, vem uma transição planetária que a gente não consegue explicar de uma forma quântica isso verbalmente, mas que a gente consegue conceber para em tal nível de compreensão, porque a gente passa por isso no corpo físico e no espiritual. E muitas pessoas até às vezes não entendem o que é isso e te coloca dentro de caixas também que você fala, nossa, cara, quanta coisa que está acontecendo comigo, né? E aí a gente recebe informações de consciências que a gente tem abertura para receber, que nos coloca uma explicação. Esses dias a gente teve de Cryon bem significativa, de que uma mudança de frequência, uma mudança de energia, uma mudança de um espaço maior de compreensão para o ser humano, é a mesma coisa da gente pegar um peixe de água doce e colocar em uma água salgada ali para ele sobreviver. Se não houver um período de transformação, um período de adequação, você não suporta de imediato aquilo tudo, né? Você acaba deixando seu corpinho ali porque você não foi preparados, vamos dizer assim, para adentrar numa expansão maior de consciência. E isso que acontece conosco. E, gente, se eu estiver falando demais, eu acredito que as pessoas vão olhar e falar, imagina, você não está falando, não, é realmente isso que acontece. Porque, pelo menos a algum nível, a gente tem que colocar isso a público, porque tem muitas pessoas que passam por situações diferentes e não tem ninguém para falar, não tem ninguém para se expressar e acha que está ficando louco, que está ficando maluco, que as pessoas não entendem isso e aquilo. E é realmente isso que acontece. É uma preparação a nível biológico, gente, a nível químico, a nível celular, que a gente não tem como comprovar porque não somos, né, cientistas, não estamos dentro da área da medicina para falar alguma coisa. Mas a gente sabe que a gente pode colocar, porque cada processo vivenciado é um nível de consciência acima que a gente entra. E a gente consegue ter um espaço ainda de maior leveza quando a gente retorna para o nosso centro e possa verbalizar aquilo que aconteceu de uma forma coerente, clara e muito lúcida, para que aquilo chegue em outras pessoas e outras pessoas também sintam aquilo e não se sintam sozinhas nesses processos todos. Isso é muito bom de poder colocar também. Isso. Embora a gente não seja cientista nem médico, existem muitos cientistas, médicos, físicos, químicos, pesquisadores, investigadores que estão comprovando tudo isso e colocando em livros, né? Tem muitas informações na internet e muitos livros escritos por esses seres que estão acessando quanticamente a espiritualidade. Isso vem corroborar com isso que a gente traz, com essa experiência que a gente vive no nosso corpo, no nosso dia a dia, e que eles demonstram, através de A mais B, de que isso é real, né?
do quanto nós podemos transformar o nosso corpo a partir do nosso espaço de consciência, né? O Dr. Joe Dispenza mesmo tem um livro que é o Como se tornar sobrenatural, que é um livro fantástico, né? O Bruce Lipton fala da biologia da crença, né? Onde ele explica como a crença, né, modifica e transforma toda a nossa biologia, né? Tem o Greg Braden também, que é um excelente estudioso, e tem o Ken Wilber também, entre outros tantos, né? Então, assim, não dá para a gente fazer uma lista imensa de todas essas pessoas que têm contribuído para que a gente, cognitivamente, né, intelectualmente, compreenda o nosso próprio processo. É que nós, como não somos pesquisadores, investigadores, nem químicos, nem físicos, nem nada disso, a gente vive na pele. Somos os cobaias, né? Pois é, a gente fica aqui como um cobaia. E como eles também não nos conhecem, né, nós não podemos chegar para eles e falar da nossa experiência, do que está se passando. Mas a gente sabe que muitos dos nossos processos a nível físico são bastante intensos, né? E às vezes as pessoas pensam que a gente está aqui falando em lives, que a gente está fazendo cursos, que a gente está preparando pessoas, que a gente está dando canalizações, e que a gente não passa por nada disso. A gente passa sim. Agora, a forma que a gente passa é diferente, porque a gente já não enxerga nada disso como se fosse um castigo, né? A gente não critica mais, a gente não julga mais aquilo que a gente está passando. A gente se permite integrar tudo que está chegando, porque tudo que chega é um presente. Tudo que chega para a gente é um presente. Tudo que chega para a consciência é um presente. Agora a gente precisa abrir esse presente, olhar, né? E usar esse presente, né? Integrar, né? Deixar de ter medo das nossas sombras, deixar de ter medo de todas as histórias que a gente viveu, de todas as experiências que a gente escolheu experimentar. É hora de baixar o medo todo, né? Olhar para tudo isso e dizer, ok, fui eu naquela vida, tá, tudo bem, foi uma experiência que eu fiz, essa história que chegou até mim, fui eu, tá, tudo bem. Hoje eu tenho um nível de consciência que eu posso olhar para tudo isso e dizer, ok, tudo bem, eu fiz uma escolha ali, eu fui lá, eu experienciei, eu vivi, né, criei uma história, interagi com outras pessoas energeticamente, mas volto a dizer, isso não me define, porque eu não sou as histórias, eu não sou as experiências, eu sou muito mais do que isso. Eu sou uma consciência vivendo experiências. Quando eu olho dessa forma, eu, a consciência, posso olhar para tudo e não julgar absolutamente nada. E que ricas as experiências, né? Que se nós somos as centelhas divinas, pedacinhos de Deus vivenciando experiências, as histórias que a gente vive para o todo são maravilhosas. Somos seres criativos. Cryon às vezes nos diz que eu e Cris somos seres muito criativos, para o bem e para o mal que a gente foi todas as vidas. A gente teve histórias incríveis. E vocês que estão aí também, gente. A gente viveu de tudo já. É verdade. Né? Então, nós vivemos e experienciamos. E as velhas almas, que somos nós e vocês que estão aí assistindo, nós estamos já no fim da experiência humana. Chega dessa 3D. Então, estamos nos graduando. Estamos já finalizou todas as experiências que a gente precisava viver, que nossa alma sagrada precisou viver, e aí a gente faz esse fechamento para poder passar para uma próxima dimensão. Pode ser com o corpinho, né? Pode ser que vai se transformar nessa vida mesmo ou na próxima que a gente vier, e tá tudo certo. Pelo menos a gente está plantando o terreno, né? Jogando as sementes para que a gente possa vir para a próxima, né, com todo esse mundo modificado e tão mágico do jeito que a gente sonha que seja. Isso. Você sabe que eu tinha uma história comigo que eu dizia assim, eu vou viver até os 100. Eu vou viver até os 100 porque eu quero viver com saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí um dia me caiu a ficha assim, vou viver aqui até o momento que der. Né? Eu não vou estipular que eu vou viver 100, 120, 90, nada disso. Eu vou sair dessa caixa onde eu me coloquei
que para eu contribuir com essa transição planetária, eu tenho que viver muitos anos, né? Que eu tenho que estar aqui. Eu posso estar de várias formas, não mais nesse corpo físico. Na hora que este corpo, né, não for mais o invólucro que o meu espírito, né, a minha consciência está necessitando neste planeta, eu vou deixá-lo e vou seguir em paz. Que lindo isso! Gostei. É a consciência da eternidade, gente. É muito incrível isso. Teve um tempo atrás que a gente estava em um evento de um desses cientistas aí, espiritualistas também, que traz todo um conteúdo entre energia quântica, espiritualidade, ciência, que uma pessoa chegou para ele e falou: qual é a sua idade, né? A gente percebe o quanto você traz de conteúdo, o quanto que você entrega de conhecimentos, tanto na ciência quanto na parte quântica, né? Com os pleiadianos, com o cryo. E aí ele pegou e respondeu para fornecer aqui no planeta Terra. E isso é uma consciência tão grande, uma saúde ali de um atleta, de um jovem, treinando o seu corpo físico ali, porque saiu dessa caixa de que envelhecendo o seu corpo, né? Você saiu daquilo, você entregou o seu corpo, concebe isso, você consegue trazer mais leveza e saúde para suas células ali, porque elas não estão indo, né? Tô indo, tô atrofiando porque eu tô envelhecendo. Então, hoje a gente até brinca, a gente está no processo de rejuvenescimento aí, então os processos quânticos e energéticos para nós deixam a gente cada vez mais jovem, cada vez mais divertido e cada vez mais aberto para receber mais e mais e mais enquanto estivermos humanos aqui, né? É verdade. Enquanto a gente escolher ainda estar humano aqui, a gente vai usufruir dessa humanidade. E cada dia tem mais consciência de que nós escolhemos viver essa vida humana. Então vamos honrar essa vida humana, sabendo que somos consciência vivendo no humano, mas aproveitando tudo que o humano tem para nos oferecer como experiência, né? Experiência do ser. E a gratidão é um dos mais altos padrões frequenciais que existe. A gratidão, o amor, a alegria estão bem próximos da iluminação. Então, o convite é que a gente, né, vá para esse espaço onde nós começamos a reconhecer que somos tudo e tudo que temos e que não nos falta nada. Então, vamos ser gratos, felizes e alegres. Porque a alegria é que manifesta o belo, o bom, o gostoso de viver, a prosperidade, as amizades, né? Essa interação. É isso que faz com que a gente possa dar mais um passo no nível consciencial, dentro daquilo que a gente está se propondo a caminhar. Muito bem, Beth. Muito bem. A gente tem grande compreensão disso, né? Que a alegria é o único sentimento, gente, que se manifesta em totalidade, tanto aqui, desta forma física, como do outro lado do véu, como o Cryon fala. Isso. É a alegria que a gente pode manifestar em totalidade. A gente sabe o que é alegria. A gente sabe como que seu corpo se manifesta através da alegria. Então, sejam alegria, gente. Sejam essa diversão do seu ser. Não precisem se colocar dentro de uma seriedade em estar se transformando e atuando aí nesse processo de expansão de consciência, nesse processo de autoconhecimento. Sejam alegres e felizes com cada processo, sabendo receber e amar a todos de uma forma que você possa receber muito mais daquilo
que é essa essência do seu ser, que é a sua consciência suprema, divina, né? É isso. Meus amados, amei o nosso papo aqui, essa troca deliciosa de informações, de energia, com as nossas egrégoras presentes, né? Trazendo para a gente tanto dessa contribuição que não para. A gente sabe que a gente não está só, todos os nossos eus estão aqui, né? E a gente recebe de todos ao mesmo tempo, e a gente integra tudo isso, e a gente se torna aqui um entregador, né? Dessas energias, desses códigos, de todo esse esclarecimento, para quem se propõe a receber. Né? A gente está aqui à disposição, e esses dois lindos são duas pessoas que estão sempre à disposição para trazer consciência para quem estiver aberto a receber. Então, minha gratidão imensa a vocês, a nossa egrégora, a todos esses seres lindos que estão aqui com a gente, e voltem quando quiserem. Beth, até uma sugestão para nós, né? Para que a gente possa entregar todos que puderem receber o que a gente vivencia, o que a gente passa, e trazer algumas clarezas para aqueles que não têm, talvez pessoas próximas que possam interagir com o estudo. Quem sabe uma hora dessa a gente faz um projeto de perguntas e respostas aí para que o público comece a interagir com isso também, comece a perguntar situações para nós, comece a perguntar o que aconteceu, como que foi, e o que a gente pode contribuir com as pessoas em relação a isso aí. Vamos pensar sobre isso e vamos trazer isso para a galera. Vamos, estou pronta. Já estou com roupa de ir. Também, super aberto. Já estou com roupa de ir. E a outra proposta que eu fiz para eles aqui no começo, gente, eu sou espectadora e admiradora desses canalizadores queridos e lindos. A gente convida eles para canalizar juntos um dia, né? Que nem a Beth e a Marise fazem, o Cris já fez com a Marise, quem sabe rola uma canalização um dia desses com certeza. Estamos abertos também. Isso aí. Com certeza absoluta. Quem sabe o meu felino e o felino dele, ou o meu dragão, o dragão dele. Que circo que vai virar, Beth? É ruído daqui, é rosado de lá. Ou o comandante Asta e o Cryon. Sim, isso é legal. De repente, já pensou se a gente canaliza e Oronashi os dois? Beth, nossa, que lindo. Isso é muito legal, isso. E é lindo, né, de ver, porque às vezes a comunicação passa de um canalizador para outro, né? É muito interessante, é muito interessante. E uma das minhas primeiras canalizações mais conscientes foi do Oronashi, né? Eu até falei com a Sabine na época, mandei para ela a canalização. E eu ainda estava assim, meio descrente, né, da minha condição de canalizadora, ainda precisava assim, de uma validação. Foi bem interessante, né? E foi o Oronashi, diga-se de passagem, eu vou usar aqui um termo chulo, mas que de chulo não tem nada, que me deu um pé na bunda para eu abrir a boca e canalizar. Isso foi num dos cursos lá do Cris e da Sabine, lá no Rio de Janeiro. Eu não me lembro se foi no canalizador, não foi? Canalizador, Foi no canalizador. Então, assim, gente, esse mundo é lindo. Esse mundo de expansão de consciência, quando a gente se abre, a gente recebe muito. E o que a gente não está recebendo é porque a gente não se abriu para receber. Então, ó, se liga. Se liga. Isso, lindo, lindo. A gente vai bolar aí esse trabalho aí de perguntas e respostas para a gente colocar em prática aqui. Eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir, né, sobre as nossas experiências, de como foi, de como é chegar a ser canalizador, como foi o processo, né? O que é que a gente passa durante esse trajeto até a gente estar aqui rindo, sorrindo, brincando de tudo isso, né? Como é que a gente encontra os nossos pares, aquelas pessoas com quem a gente, né, tem essa integração e a gente pode falar abertamente sobre qualquer assunto, né? Porque quando a gente está nesse espaço, a gente conta com esses
digamos assim, amigos suportes, né? Onde a gente tem todo esse respaldo, esse amparo que a gente pode simplesmente ser e a gente sabe que a gente não vai ter crítica, não vai ter julgamento, o outro está ali aberto para receber de você aquilo que você está precisando doar naquele momento e assim como, né, também dar para você aquilo que você está precisando naquele momento. Então, minha gratidão imensa a vocês e bem-vindos sempre. Valeu. Coraçãozinho. Olha lá. Olha aqui, ó. Pronto. Isso, gratidão, meu povo. Valeu, pessoal. Gratidão a todos. Até mais. Namastê.